Graças e paz, irmãos. Nesse ambiente de adoração, a vontade de continuar, né? Quando nós entramos no Santo dos Santos. Aleluia. Quem está feliz aí, diga amém. Diga assim: eu creio que as muralhas serão derribadas. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra, está em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, do versículo 1 até o 5. Apenas 5 versículos para nós ministrarmos aquilo que Deus já tem colocado no meu coração através desta palavra. Amém? Se não for difícil para você, se coloque de pé, vamos ler esta palavra. Josué capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei, obrigado pela água. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Amém? Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da tua poderosa palavra. E nós somos apenas um servo, Senhor, que peca, que reconcilia, falho, mas eu creio que o Senhor é o Todo-Poderoso. E neste momento, Pai, o Senhor já perdoou todos os nossos pecados. E nós queremos, meu Deus, sentir a tua presença neste lugar. Nós queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Por isso, Pai, eu peço a Ti, coloque os Teus anjos ao redor desta igreja, ó Deus, guerreando contra as potestades, contra as ciladas do diabo, em nome de Jesus. Que as nossas mentes estejam preparadas, os nossos corações estejam preparados para ouvir a Tua palavra e tomar posse dessa palavra e praticarmos esta palavra em o nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Contexto histórico de Josué, eu creio que a igreja, os leitores da Bíblia já devem conhecer. Josué é aquele que substituiu Moisés. Moisés tirou o povo do Egito por um período de 40 anos, eles ficaram no deserto. Moisés, por causa da soberana vontade de Deus, não entrou na terra prometida. Mas Josué foi aquele que Deus incumbiu de entrar na terra prometida. Um privilégio. Josué acompanhou Moisés em todos os milagres do deserto. Josué viu o maná, Josué viu o mar vermelho ser aberto, Josué viu as codornizes sendo derramadas para o povo comer carne. Josué presenciou muitos milagres. E agora Josué está diante desse grande desafio, ou desse grande privilégio, de tomar posse da terra prometida. Interessante que quando nós vamos ver a história bíblica, ela não é diferente com as nossas vidas também. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel, mas Deus em nenhum momento, Ele mostrou facilidade. Em nenhum momento, Ele exigiu que o povo ficasse deitado, dormindo, esperando. Em todos os momentos que nós vamos ver a história, o povo estava sempre guerreando. O povo estava sempre a peleja.
E agora, quando eles chegam para tomar posse da terra, a primeira cidade de Jericó, fortificada, os seus muros tinham aproximadamente 11 metros, se não me falha a memória, de altura, 3,5 metros de largura. Imagina um muro desse. A história vai dizer que pessoas moravam nesse muro, inclusive aquela mulher chamada Raabe, morava em cima dos muros. Os muros eram fortificados. E agora o povo de Israel está diante da cidade ou da terra prometida. Deus já tinha prometido. Mas pastor, Deus já tinha prometido. Não poderia Ele mesmo facilitar as coisas? Não. Deus, Ele espera que eu e você, Ele espera que o povo dEle sejam pessoas trabalhadoras, sejam pessoas valentes, não pessoas conduzidas por controle remoto, vamos dizer assim, mas pessoas que estejam dispostas a ganhar ou a batalhar para conquistar aquilo que Deus prometeu. Talvez você está aqui nessa noite e Deus tem prometido algo na sua vida. Talvez não seja a terra que mana leite e mel. Talvez não seja isso dentro do contexto que nós estamos lendo. Mas algo especial para você. E você fica esperando. Deus prometeu. Eu vou esperar. Eu vou esperar. É nesta manhã, não é nessa noite, né? Sempre eu acho que estou pregando à noite. Deus, Ele não quer que eu e você ficamos de braços cruzados, esperando acontecer. Deus prometeu a terra, Deus prometeu muitas coisas boas para o seu povo, Deus promete para nós também, mas nós temos que agir, nós precisamos cavar, nós precisamos fazer os alicerces, nós precisamos derrubar as muralhas, alguma coisa, eu não sei o que você tem que fazer, mas nós precisamos fazer alguma coisa. E dentro desta realidade que Deus trabalha, Deus promete, mas Deus ao mesmo tempo Ele exige de nós esforços. Deus promete, mas Ele exige que nós façamos alguma coisa, algo que realmente venha agradar o coração de Deus. E o tema desta palavra eu coloquei estratégias para nós derrubarmos as muralhas que impedem a nossa vitória. Diga comigo, estratégias que nós precisamos para derrubar as muralhas que impedem a nossa vitória. Não são coisas de outro mundo. As estratégias que eu quero passar para a igreja são aquelas estratégias que nós já estamos cansados de ouvir. Eu não estou tirando nada novo, nada diferente. É a própria palavra que nos diz isso. A primeira estratégia que nós precisamos para derrubar as muralhas, Josué estava diante daquela muralha. O povo de Israel estava diante daquela muralha. O que eles precisavam? Acreditar, confiar nas promessas. Então a primeira estratégia é confiança na palavra de Deus. Versículo 2 diz assim: então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Olha a promessa aqui. Deus falou para Josué: saiba que eu entreguei Jericó nas suas mãos, os seus reis e tudo que há naquela terra. Eu já entreguei os seus homens de guerra. Josué é seu, é do povo. Mas pastor, por que então que eles tiveram que fazer alguns rituais, marchar em volta daquele muro? Aquilo que eu comecei dizendo, Deus Ele promete, mas Ele exige que nós também façamos alguma coisa, aleluia. Então a palavra para nós iniciarmos esta mensagem é confiança na palavra de Deus. A primeira estratégia para você derrubar as muralhas que está impedindo o seu crescimento. E uma das muralhas que nós temos visto, no meio do povo de Deus, é a muralha da falta do entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas, elas estão acostumadas a vir na igreja, a participar dos cultos, e somente isso, e acham que isso está agradando a Deus. Irmãos, nós somos ovelhas que têm que gerar ovelhas têm que fazer a vontade
do Pai, a vontade do Mestre. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a principal barreira que tem que ser quebrada. Nós precisamos começar a amar as pessoas, a amar aqueles que estão perdidos. E Deus está dizendo: saiba que eu já coloquei em você o meu Espírito. Vou repetir: Deus já colocou dentro de nós o seu Espírito, o Espírito de ousadia, não o Espírito de covardia, mas o Espírito de ousadia, para que nós possamos levar esta palavra. Nós precisamos entender que nós temos esta autoridade de Deus, é Deus que nos deu esta palavra, é Ele que nos incumbiu para fazer isso. Então esta é a barreira que eu quero destacar para nós nesta manhã, a barreira que nos impede de encontrar uma pessoa que está precisando, e nós não conseguimos falar: oi, Jesus tem um projeto na sua vida, Jesus te ama, Jesus, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele garante na sua palavra que todos aqueles que crerem nele, receberão uma vida eterna, terão seus pecados perdoados, aleluia. Esta é a palavra que você tem, está dentro de você, está dentro de nós, mas existe uma barreira. Essa barreira tem que ser quebrada hoje no nome de Jesus. Nós somos escolhidos, nós não somos ovelhas estéreis, nós somos ovelhas que geram, nós temos o Espírito Santo de Deus, e nós precisamos romper estas barreiras. Nós precisamos de parar de só querer receber o alimento espiritual, nós temos também que dar o alimento. Deus está dizendo: eu já entreguei nas suas mãos o meu Espírito, como Ele disse para Jericó, ou para Josué: eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Confie na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. Quando Deus fala, não deixa nenhuma sombra de dúvida. Ele não deixa dúvida quando Ele fala. Deus disse: Jericó, seus homens de guerra, eu entreguei na sua mão. Deus diz com clareza para Josué. E Deus está dizendo com clareza para nós nesta manhã: eu já te dei o meu Espírito. Espírito de ousadia, Espírito de coragem. Falta você dizer: eis-me aqui, Senhor. Falta você dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, aleluia. Números, capítulo 23, versículo 19, vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, a resposta é não. Aleluia. Então, se Ele está dizendo para mim nesta manhã, está dizendo para você nesta manhã: ei, eu já entreguei o meu Espírito, Ele está em você. Você tem que buscá-lo, você tem que orar, jejuar, buscar a sabedoria de Deus, como diz Tiago, se não falo em memória: aqueles que não têm a sabedoria, peça a Deus que Ele vos dará. Irmãos, está na hora de nós realmente arregaçar as mangas, no bom sentido da palavra, e avançar para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O diabo não para, o sistema não para, a igreja tem que estar ciente disso. Vamos deixar de deixar para o outro, vamos fazer nós mesmos. Essa igreja tem um projeto. O projeto do pastor Domingos colocou nos nossos corações casas de paz, casas de milagre. Vocês não têm noção o quanto isso é maravilhoso. Quando você chega dentro de um lar e vê uma pessoa totalmente entristecida, desanimada com a vida, às vezes perseguida pelos demônios, às vezes por causa da circunstância da vida. E aí nós chegamos com a palavra de Deus, nós oramos com ela, nós ungimos com óleo, e Deus restaura, Deus transforma aquela família, as pessoas são curadas, os demônios são expulsos, e o nome de Jesus é glorificado, aleluia. É isso que tem que encher o meu coração. Pastor, o senhor está falando isso, é porque o senhor está fazendo? Não, isso não é para mim, isso é para nós.
Isso é para nós, irmãos. Isso é para nós. Cada crente que está aqui nesta manhã deveria colocar no seu coração: eu vou procurar uma família para mim trabalhar com ela 7 dias ou 7 semanas. Eu vou procurar uma família. Talvez o seu vizinho, procure ele: olha, eu quero fazer aqui com você uma oração por 7 semanas. Durante 7 semanas eu quero fazer com você uma oração. Eu quero ler a palavra com você. Eu quero levar a você a palavra de Deus. Irmãos, é isso que Deus espera. Deus nos chamou para gerar filhos. Deus nos chamou para gerar. É isso que está faltando nós entendermos. O time da coisa é isso. Nós precisamos entender isso. Eu e você temos um dever. O dever de levar a palavra. Mas existe uma barreira. A barreira da incredulidade. A barreira da falta de tempo. A barreira do não estou entendendo. A barreira não é comigo. A barreira isso não sei fazer. Não! Deus está dizendo: eu entreguei o meu Espírito no seu coração. Você tem o Espírito. Se você não tivesse, você não estaria aqui. Porque todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Salvador, é porque já receberam o Espírito Santo de Deus. O que o diabo quer é isso mesmo, que você não acredite nisso. O que o diabo quer é que você fique parado, não faça nada. A principal barreira é essa. A primeira estratégia é essa: confie na palavra de Deus. Josué, eu já entreguei Jericó. Josué, eu já entreguei a cidade nas suas mãos. E Josué agiu conforme a palavra de Deus. Precisamos enfrentar nossos inimigos ou muralhas com a certeza que ele já foi derrotado. Precisamos enfrentar esta barreira sabendo que Deus já conquistou para nós na cruz o perdão dos nossos pecados. Precisamos enfrentar esta barreira com a certeza de que Deus já fez por nós. Ele disse para Josué: eu entreguei. Ele não disse para Josué: olha, vai que eu vou entregar. Ele não disse para Josué: vai, porque conforme o andamento das coisas, conforme o tempo eu vou entregar. Não, eu já entreguei Jericó nas suas mãos. E Deus está dizendo para nós: eu já entreguei o meu filho para morrer, ressuscitou ao 3º dia, eu já te dei o Espírito Santo. Você precisa avançar, aleluia, e as muralhas serão quebradas. Aleluia. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores porque as muralhas já estão sendo quebradas para a glória de Deus. Ah, pastor, a dificuldade é grande, a muralha é grande. Ei, Deus está dizendo: em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não firme o teu próprio entendimento. Acredite, Deus já entregou o Espírito, Deus já entregou a ousadia, Deus já te deu a palavra. Confie na palavra. Jeremias 17, versículo 7 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ah, meu Deus. Ah, se todo mundo entendesse essa palavra, se todo mundo colocasse no seu coração o desejo de ganhar uma alma para Jesus, se todos colocassem no coração o desejo de avançar e ver as muralhas sendo quebradas, meu irmão, o diabo com certeza ele perderia muitas almas que eles estão levando. Por que nós não fazemos? Porque nós estamos diante de um muro. E esse muro, segundo a palavra, já está sendo quebrado. Eu já entreguei. Nós só temos que começar a caminhar e andar. Aleluia. Nós precisamos acreditar nisso. Salmo 56, versículo 3. Também falando sobre confiança. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Olha só, no dia que você temer a Deus,
você vai confiar que Deus está falando com você. Talvez você está ouvindo esta palavra e está dizendo: Senhor, eu não consigo acreditar. É porque você talvez não teme a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós obedecemos, nós amamos, nós fazemos. Quando nós tememos a Deus, nós sabemos que Ele é justo, Ele é fiel, porque Ele disse: aqueles que não agradar a minha vontade, aqueles que não andaram nos meus caminhos, no último dia eu o condenarei. O juízo final está preparado para os incrédulos, mas aqueles que creem na palavra e agem segundo a palavra, eles terão a vida eterna, o céu, a morada eterna. Ele é justo. E Ele está falando comigo e com você: deixa o meu espírito agir, eu já entreguei o meu espírito. Você precisa falar, você precisa encontrar uma alma que está perdida. Você precisa falar: ei, acorda, Jesus está voltando. Você precisa sair deste mundo, você precisa sair destas trevas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Se nós formos procurarmos texto na Bíblia, nós temos milhões, vamos dizer assim. Hebreus capítulo 13, versículo 6. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possam fazer os homens. Confia, Ele te ajudará. Ele já está dizendo para nós: já entreguei. Josué poderia questionar: Senhor, como assim o Senhor entregou? O muro é grande, o muro é enorme. Mas Josué, a Bíblia não relata que em nenhum momento Josué questionou Deus. Josué simplesmente agiu conforme a palavra de Deus, porque ele confiou na palavra de Deus. E Deus está falando para nós nesta manhã: eu tenho vitória, eu tenho bênção, mas acredite na minha palavra. Eu estou falando, o meu foco é almas, o meu foco é vidas, o meu foco é gerar pessoas. Vamos tirar o foco das coisas materiais, vamos tirar o foco em querer só fazer coisas para agradar a Deus. Deus está enjoado de ver coisas, Deus quer ver vidas, Deus quer ver almas. Deus quer ver almas. E às vezes nós começamos a adorar, esquecemos que nós não conseguimos falar para outras pessoas que Jesus o ama, tem um propósito na sua vida. Esse é o foco da igreja de Deus aqui nessa terra. Esse é o foco. A segunda estratégia, a primeira estratégia é confiar na palavra. A segunda estratégia é confiar nos planos de Deus, ser dependente dEle. Vou repetir, a segunda estratégia para nós derrubarmos as muralhas é confiar nos planos de Deus, ser dependente dEle. O texto diz assim: 7 sacerdotes levaram cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Olha só, eles estavam diante de uma muralha. O que é que eles estavam levando aqui? Tratores, máquinas para derrubar o muro? Não, estavam levando trombetas. Isso significa que eles teriam que louvar. Estavam levando coisas que ao nosso ver parecem insignificantes para quem está diante de uma muralha de mais de 3,5 metros de largura, quase 11 metros de altura. Parece significante, mas a Bíblia diz que Josué, ele confiou no projeto, na estratégia de Deus, nos planos de Deus. Josué, eu já entreguei a cidade. Qual que é o plano, Senhor? Qual que é o projeto? Leve as trombetas, coloque o sacerdote na frente dos levitas, comece a rodear os muros, comece a cantar. É isso o projeto. Você teria coragem de enfrentar uma cidade fortificada, uma cidade forte como essa, com apenas estas armas? Isso mostra, querido, que nós precisamos ser dependentes de Deus em tudo. Não são as nossas armas, não são as nossas forças, não são as nossas capacidades, mas é aquela que vem do alto, é aquela que vem do trono. Eu pareço ser insignificante, eu pareço não ter valor, mas Deus diz para mim e para você: eu te escolhi, eu te gerei, eu te santifiquei. É você que eu estou chamando para fazer a minha obra. E isso que você tem que entender, confiar nos planos e nos projetos de Deus, porque Ele tem almas para ser geradas nesta cidade.
Ele tem almas para ser ganhas nessa cidade. E todas as vezes que Deus chama um homem, uma mulher, para fazer algo para Ele, Deus deixa aos olhos humanos algo que parece estranho. Como assim? Como isso vai acontecer? Deus, quando chamou Abraão, Ele disse: Abraão, sai da tua terra para uma cidade que eu te mostrarei. Abraão simplesmente saiu, não sabia para onde ele estava indo, mas ele confiou na palavra de Deus, porque Deus é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Não questione se Deus está falando, simplesmente coloque o seu pé, aleluia, na estrada e comece a falar. Coloque as suas mãos sobre a palavra, comece a ler esta palavra, que Deus, o Espírito Santo, vai te encher e você vai criar coragem para ganhar uma vida, uma alma para Jesus. Do que adianta eu dizer que sou servo, sou ovelha, mas não estou gerando? Vamos tirar esta esterilidade dos nossos corações e vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Nós precisamos ganhar almas. Confia nos planos de Deus. Naamã mergulhou 7 vezes. Deus pede coisas assim que parece estranha para nós. Talvez Deus tenha pedido para você fazer algo que não tem sentido. Mas lembre-se, é Ele que falou, faça. Se é Ele que falou, faça, porque Ele tem um propósito. Ele te capacitará. As muralhas vão ser derrubadas através destes planos que Deus te deu. As muralhas foram derrubadas diante de Josué e do povo, diante simplesmente daquele ritual de rodear os muros, e Deus destruiu a cidade. Você sabe por quê? Porque Ele é Deus que cumpre a sua palavra. Josué e todo o povo tinha conhecimento das estratégias de Deus. Você sabe por que Josué encarou aquilo? Obrigado. Você sabe por que Josué encarou aquelas muralhas? Porque ele já tinha conhecimento da palavra. Olha o que diz lá em Números, capítulo 10, versículo 9. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as trombetas ou toquem as cornetas. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Então, quando Josué ouviu Deus falando: Josué, pegue os levitas, o sacerdote, o povo, e começa a rodear estas muralhas, Josué também já tinha uma base bíblica, uma base na Torá, onde Deus disse: olha, todas as vezes que vocês estiverem diante de um inimigo, toque as cornetas, toque as trombetas, que eu os livrarei. Isso mostra que nós também, para entendermos aquilo que Deus está falando, nós temos que entender as Sagradas Escrituras. Nós temos que entender, senão você não vai entender se é Deus ou se é o homem que está falando. Mas eu quero dizer com toda a convicção, é Deus que está falando com você nesta manhã. Eu já entreguei o meu Espírito, Ele está dentro de você. Então avance, avance, tenha coragem, aleluia. Salmo versículo 20, versículo 7, é um salmo bem conhecido que diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Deus nosso poderoso. No contexto deles aqui era carros de guerras. Talvez nós hoje, uns confiam nos seus carros de luxos, nas suas mansões, ou no seu banco gordo, mas eu e nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Tem muitas pessoas colocando a sua confiança naquilo que elas têm, no poder aquisitivo que ela tem, no poder de oratória às vezes que ela tem, mas oratória sem a unção, sem o poder, não tem valor. O Espírito é aquele que fala. Apóstolo Pedro, quando ele foi chamado por Jesus, as pessoas diziam: mas não é esse o Pedro, inculto, não sabe falar nada. Mas quando o Espírito tomou, a Bíblia diz que eles ficaram de boca aberta, porque é o Espírito Santo que age. A obra é do Pai, aleluia. Então, quer que as barreiras sejam quebradas, as barreiras da incredulidade, a barreira da falta de tempo, a barreira, não sei fazer, confie na palavra, confie nos planos de Deus, aleluia, aleluia. 2 Samuel 22, 30, 31 diz assim: olha, contigo posso avançar contra uma tropa. Isso aqui é em um outro contexto histórico. Samuel dizendo: contigo posso avançar
contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para todos os que neles se refugiam. Você precisa de outra palavra, irmão. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo as Sagradas Escrituras. Ele está dizendo que Ele é forte, Ele é poderoso, Ele está conosco, Ele é o escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Qual é a barreira que você está enfrentando? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Salmo 37, versículo 5. Qual é a barreira que você está enfrentando? Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confie nos planos, confie nos projetos, confie na palavra. Ei, você foi chamado para gerar. Nós fomos chamados para gerar. Vamos parar de preocupar muito com aquilo que nós estamos fazendo, no sentido de fazer coisas. Vamos gerar. O que vai contar no céu é o que você fez para ganhar almas. Pastor Domingos sempre fala isso aqui. E isso tem gravado no meu coração. E esse tempo que eu estou aqui com vocês, com a igreja, pastoreando, ajudando, Deus tem me ensinado muito. E é algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu abro mão de muitas coisas, porque eu sei que as almas são mais importantes. Vocês não têm noção que é ver pessoas chorando, que é pessoas sendo libertas, curadas, restauradas. Você não tem noção o quanto isso é prazeroso. O dia que você fizer uma vez, nunca mais você vai deixar de fazer, porque realmente é prazeroso. É prazeroso. Terceira estratégia: confiança no tempo determinado por Deus. Primeira estratégia: confiar na palavra. Eu já entreguei Jericó, eu já entreguei o Espírito. Segunda estratégia: confiar nos planos de Deus. Deus mandou mandou Josué enfrentar as muralhas sem armamentos pesados, sem máquinas, nada. Trombetas, vai rodear o muro. Dá para entender? Mas com Deus tudo pode. A terceira estratégia: confia no tempo determinado por Deus. Espera o tempo dele, age no tempo dele, nada de precipitação. Josué capítulo 6, versículo 10. Olha a ordem que Josué deu para o povo. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até ao dia em que eu lhe ordenar. Então vocês gritarão. Tempo determinado. Qual o tempo? Hoje. Ah, pastor, não chegou o tempo. Não, já chegou. Há mais de 2000 anos atrás, esse tempo já começou. O tempo é agora. É agora, irmãos. Sai daqui com esse pensamento: eu vou procurar uma família. Não precisa nem você entrar na liderança do projeto. Você mesmo pode encarar isso com fé e coragem. Eu vou procurar uma família, vou trabalhar com ela 7 semanas. Eu vou ler a Bíblia, e aí você vai jejuar, você vai orar. Deus vai te dar a palavra. Você vai ver o quanto isso é bom, o quanto isso é maravilhoso. Isso que está no coração de Deus. Esse é o centro da vontade de Deus. Gerar. Confia no tempo determinado por Deus. Às vezes pensamos que somos máquinas ligados a uma rede de internet, que basta dar um clique e já está tudo resolvido. Hoje é assim, né? Hoje é tudo muito rápido. Hoje você consegue falar com pessoas a milhões de quilômetros através de um clique. Antigamente não era assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o tempo de Deus não mudou, não. Deus não age conforme a internet. Basta um clique. Deus falou hoje, Deus já está respondendo daqui a pouco. Não. É o tempo dele. Ele pode responder, porque ele domina todo o tempo. Mas às vezes Deus demora 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. José, quando ele recebeu aquela palavra, ele ficou aproximadamente, se não falha em memória, 15 anos para tomar posse da bênção. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza: confie no tempo determinado de Deus. Esta é a estratégia. Josué, ele deu ordem ao povo: olha, cuidado, não faça nada antes que eu der a ordem, que no tempo determinado. Às vezes nós queremos fazer as coisas precipitadamente, mas não conseguimos, porque não está no plano de Deus,
fazer as coisas precipitadas. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Eu gosto sempre de trazer uns textos bíblicos para confirmar aquilo que nós estamos falando. Diz assim: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você está esperando no Senhor? Tem barreira para ser quebradas, tem muralhas para ser quebradas. Você está esperando o Senhor já tem quanto tempo? 1 ano? 2 anos? 5 anos? 10 anos? Quanto tempo já está esperando? Mas a palavra desta manhã é: confie na palavra, confie no projeto, é no tempo dele. E se por acaso você tiver que glorificar a Deus, preste atenção nisso. Se por acaso você tiver que glorificar a Deus através da luta que você está passando, glorifique. Porque lá no céu encerra tudo. Lá no céu acaba tudo. O importante é glorificá-lo aqui, independente daquilo que você esteja vivendo. Apóstolo Paulo, ele nos mostra claramente essa situação. Ele viveu a sua melhor vida no sentido espiritual, enquanto ele estava dentro de uma prisão. Ele escreveu as melhores cartas. Ele glorificou a Deus lá na prisão. Então o importante é você estar com o seu foco no céu, nas mansões celestiais. Enquanto nós estivermos no mundo nós passaremos por lutas, mas aqueles que perseverarem até o fim receberão de Jesus Cristo a coroa da vida eterna. Porque às vezes nós queremos pedir para Deus: Senhor, eu quero uma bênção hoje, e se Deus não dar amanhã, você já larga, não quer servir a Jesus. O verdadeiro crente, quanto mais ele apanha, quanto mais ele sofre, mais crente ele fica. Quanto mais você bate num cristão, naquele que tem o coração voltado para Jesus, quanto mais você pisa nele, quanto mais você humilha ele, mais cristão ele fica. Agora aquele que é fraco não, bateu um dia, amanhã já não está na igreja. Falou dele um dia, já amanhã já não está na igreja. Irmãos, nós precisamos manter o foco naquilo que Deus está falando. Nós temos o Espírito, nós temos a palavra, nós temos a certeza de que Deus está conosco. Então nós vamos avançar para a glória do Senhor Jesus, e o tempo é dele, ele determina tudo para a glória do Senhor. Precisamos ouvir o não de Deus também. Precisamos ouvir o não de Deus, e não só o sim de Deus. Agir só sobre a orientação do Senhor. Salmo 27, versículo 14. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Para pensar nesse texto. A gente lê rápido e às vezes nós não observamos. Espere no Senhor, tranquilo, né? Espere no Senhor. Seja forte. O que o texto está dizendo? Seja forte. Porque não vai ser fácil. Tenha coragem. Porque às vezes você tem que enfrentar muralhas. O texto está dizendo para nós como é que é a vida do crente. Seja forte, tenha coragem. Espera no Senhor. Ei, eu entreguei a cidade nas suas mãos, Josué. Mas vai lá, rodeia ela. Faça o que eu estou falando. Quarta estratégia, para nós encerrarmos. Manter um registro de relacionamento com Deus. Você sabe o que Raabe falou para os espias? Josué 2, versículo 10 e 11. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis dos amorreus, e aniquilaram. Quando soubemos disso, olha o que Raabe está dizendo. O povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Ei,
Quando nós confiamos no Senhor, quando nós temos o registro de perseverança, o diabo ele fica com medo, o inimigo tem medo de nós, quer vencer as barreiras. Faça com que o inimigo tenha medo de você. Como, pastor? Continue orando, continue jejuando, deixe um registro de bênçãos na sua vida, deixe um registro de milagres na sua vida. Não desanime de forma nenhuma. Isso nós precisamos entender. O inimigo pode até zombar de você. Eu imagino aqui, conjecturando, eu imagino as pessoas em cima dos muros, o povo de Jericó olhando, o que esse povo está fazendo? Rodeando os muros? O que esse povo está fazendo? Esse povo é doido, está rodeando os muros. Você acha que esses muros vão cair? Esses muros têm 3,5 metros de largura. Talvez as pessoas ainda estão zombando de você. O que esse pastor está falando? O que ele acha que ele é? Ei, deixa eu dizer, o mesmo Deus que derrubou aquelas muralhas, Ele derrubará as muralhas que estão atrapalhando o crescimento seu, que estão atrapalhando a sua vitória. O inimigo pode até zombar, mas Deus continua firme no seu trono, aleluia. Pelos olhos da fé, meus irmãos, comece a ver as rachaduras das muralhas aparecendo, comece a ver as muralhas sendo quebradas. Pelos olhos da fé, acredita, nunca desista, pois a vitória é sua no nome de Jesus. A vitória é nossa no nome de Jesus. A barreira está sendo quebrada agora, pelos olhos da fé. As muralhas estão sendo trincadas, elas vão cair por terra, e você vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Você vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Fique de pé no nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração e repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu tomo posse da Tua palavra. Eu creio que o Senhor já entregou em mim, ou já entregou nas minhas mãos, no meu coração, o Teu Espírito. Eu quero, a partir de hoje, levar pessoas a entender que o Senhor tem um plano maravilhoso na vida delas, e que o diabo possa ficar com medo, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Essas barreiras estão sendo quebradas agora, no nome de Jesus, e pelos olhos da fé, esta igreja receberá um número muito grande de membros, de pessoas que vão chegar à casa do Pai, através da sua vida, através de você. O que eu tenho, você tem, está aí. Vamos quebrar essas barreiras. Essa vitória é nossa. Essa vitória é nossa no nome de Jesus. Confia. Quero fazer um convite para você. Você que quer receber esse espírito de ousadia, de coragem, vem aqui à frente. Esse espírito de ousadia, de coragem, Deus vai entregar para você nesta manhã. O espírito de ousadia, de coragem. Vai acabar o medo. Você vai ganhar alma, você vai ganhar pessoas. Você não vai se importar mais com a sua vida, você vai se importar mais com a vida das outras pessoas. Aleluia, aleluia. Eu creio que o mesmo Espírito que estava em Josué está aqui nesta manhã. Ele vai derramar sobre nós o teu Espírito. Ele vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Aleluia. Comece a adorar esta canção. Comece a louvar ao Senhor. As cadeias estão sendo quebradas. Há poder em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aqui estão, Senhor. Aqui estão essas almas. Há poder pela palavra, pelo conhecimento, Senhor. Faça um milagre, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui na frente. Vocês acreditaram, vocês confiaram. E Deus ele está esperando uma atitude sua, uma atitude de vocês. Vocês já têm o Espírito Santo. Creia nisso, creia nisso. Você só vai ver a diferença o dia que vocês falar assim: esta semana eu vou começar, esta semana eu vou procurar uma casa, eu vou estudar um texto da palavra, eu vou falar de Jesus para esta pessoa. Ei, aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estou vivendo isso para a glória de Deus. Deus tem me abençoado aqui nesta igreja. Deus tem me prosperado. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não fica devendo para homem. Deus não fica devendo para mortal. Deus abençoa de forma extraordinária. Basta você dizer: eu quero fazer a obra, eu quero pregar o Evangelho, eu quero falar de Jesus. Ei, você foi chamado para gerar. Aleluia. Você foi chamado para gerar. Está sendo quebrada agora esta muralha. Essa muralha não fala de sentimento. Não. Nós temos a palavra. A palavra, ela diz que eu tenho a capacidade, que Ele me capacitou. Jesus te capacitou. Então faça. Faça a obra, pregue a palavra, anuncie o Evangelho, anuncie, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, leva. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu. O exército surgiu.